Cara, eu vou desinstalar esse Cartola, não é possível. Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Pois é galera, não começamos o Cartola 2021 do jeito que a gente gostaria, fizemos apenas 44 pontos, Corinthians perdeu, Atlético perdeu, Inter empatou, complicou um pouco nossa vida, mas não tem problema. Eu já tenho uma técnica e uma tática para a rodada de número 2 e a gente vai valorizar e também pontuar. Bora lá! Nossa tática para a rodada de número 2, a gente vai diminuir a quantidade de times que a gente vai apostar, então a gente vai apostar em alguns times apenas. No jogo entre Palmeiras e Chapecoense, Fluminense e também Cuiabá, e é claro, Bragantino e Bahia. A rodada de número 2 é uma das rodadas mais importantes do Cartola, porque ela é uma das mais fáceis, se não a mais fácil para valorizar. Portanto, eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês entenderem como que funciona a valorização da rodada de número 2 e as dicas para a rodada. Beleza, então galera, vamos começar a falar para vocês como que faz para valorizar na rodada de número 2, tudo bem? Lembrando que a rodada de número 2 é um pouquinho diferente para valorização e uma das mais fáceis para valorizar, e eu vou explicar como, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, peguei aqui Marcos Felipe e Rafael Veiga, por quê? Porque eles custam basicamente hoje o mesmo preço. Marcos Felipe custa 12,53 e Rafael Veiga também 12,53, certo? Marcos Felipe, ele custava antes, quando ele começou a Cartola, 10 e o Rafael Veiga 15. Só que o Marcos Felipe na rodada de número 1 ele fez 8 pontos e o Rafael Veiga fez apenas 3. O que acontece? O Marcos Felipe, que foi muito bem, valorizou, aumentou 2,53. E o Rafael Veiga, ele foi um pouquinho mal pelo preço que ele estava custando e acabou desvalorizando. Hoje os dois estão custando o mesmo preço para a rodada de número 2, certo? E eu vou explicar para vocês como que a gente faz para escolher os jogadores que vão valorizar para a rodada. Quando a gente escala os jogadores, geralmente a gente procura essa valorização vermelha para colocar um possível jogador que vai pontuar para ele te dar cartoletas. Mas na rodada de número 2 é diferente, é totalmente ao contrário e eu vou explicar o porquê. Vamos supor então que na rodada de número 2, que vai começar no sábado, vamos supor que o Marcos Felipe vai lá e faz 2 pontos no jogo contra o Cuiabá. E o Rafael Veiga, no jogo contra o time da Chapecoense, ele vai lá e também faz 2 pontos, certo? Se a gente for somar as pontuações de cada um, o Marcos Felipe vai ter um total de basicamente 10 pontos, certo? 10 pontos. E o Rafael Veiga, se ele somar essa pontuação, ele vai fazer 5 pontos total. Só que o que acontece? Eles custam o mesmo preço. Logo, o Cartola entende que se a gente for tirar a média dessas duas rodadas, basicamente vai acontecer que o Marcos Felipe vai ter 5 de média e o Rafael Veiga vai ter apenas 2,5 de média, né? Por causa que é a somatória aqui que a gente acabou de fazer. Logo, os dois que custam o mesmo preço, como o Marcos Felipe tem uma média maior, ele não pode valorizar a mesma quantidade que o Rafael Veiga. Então ele continua valorizando mesmo ele indo mal. O Tassiano, que todo mundo viu que ele era o mito da rodada, ele fez 18 pontos. Se ele faz 1 ponto na rodada de número 2, ele soma 19 pontos. Logo, somando 19 pontos dividido por 2, vai dar um total de 9,5. A média de 9,5 do Tassiano é muito alta. Então ele continua valorizando ainda, tudo bem? Então é isso que vocês precisam entender. Para vocês valorizarem na rodada de número 2, coloquem sim jogadores que têm uma variação alta. Variação alta. Porque a chance dele valorizar é muito grande, porque ele precisa fazer uma pontuação muito baixa para desvalorizar. Então os jogadores que estão com variação muito alta são excelentes para a rodada de número 2, tudo bem? Então a gente vai dar as dicas e falar para vocês os mínimos para cada um valorizar no Top Dicas de hoje, tudo bem? Então acompanha aí. Vamos começar a falar então sobre as dicas da rodada e colocar algumas opções para vocês que podem ser interessantes, beleza? Vamos começar então pelos goleiros e a gente vai fazer de novo a mesma coisa que a gente fez na rodada passada. Vamos falar o top 5, dependendo da posição, top 3, top 4. Beleza? Fechou? Bora lá então. Começando pelos goleiros, temos algumas opções interessantes. Antes de mais nada, vem aqui em variação e clica nele, porque a gente precisa colocar justamente os mais valorizados para a rodada, como a gente tinha falado para vocês anteriormente, beleza? Temos aqui duas excelentes opções, Fernando Miguel e Thiago Volpi. Eles vão se enfrentar, mas são ótimas opções. Os times são importantíssimos para sair com SG. Tanto o Atlético quanto o São Paulo podem ser importantes. Marcos Felipe também pode ser muito interessante, acredito que pode ser com possível SG e pode também valer muito a pena. O time do Fluminense é um time bem estável, pode ser ótima opção. Para fechar aqui, temos duas últimas opções. Temos Matheus Cavicchioli, que pega um Corinthians que está com muita dificuldade de fazer gols. Então pode ser uma opção boa
principalmente para SG, então o Cavicchioli pode ser interessante. E a minha última opção, que vai ser a opção que a gente vai acabar colocando na rodada, é o Jailson. Tudo bem? Jailson porque custa apenas 4 cartoletas, o Everton está na seleção, então a gente sabe que o Jailson vai jogar, então a gente vai acabar colocando o Jailson para a rodada de número 2, tudo bem? Então, só recapitulando as opções que a gente tem aqui, o Volpi e o Fernando Miguel, o Marcos Felipe e também o Cavicchioli, certo? Lembrando que o Cavicchioli mais ou menos vai precisar de 1.8 para valorizar, o Marcos Felipe 1.6 mais ou menos, o Volpi mais ou menos menos 0.30 e o Fernando Miguel menos 2.1, tá? Essas opções de valorização, elas são aproximadas, não estou falando que realmente vai acontecer isso, tudo bem? Se eles fizerem essas pontuações mais ou menos, eles podem valorizar. Jailson precisando mais ou menos de uns 2 pontos a 2.1 mais ou menos, tá bom? Em relação às laterais que a gente vai ter para essa rodada, temos também excelentes opções. Igor Cariús é a primeira opção, porque foi muito bem contra o Corinthians na primeira rodada e pode valer muito a pena, tá? Cariús é excelente, jogando de lateral esquerdo, tá? Também temos outras opções, o próprio Igor Vinícius para o jogo contra o time do Atlético Goianiense. Também uma excelente opção. Igor Vinícius é um cara que sobe muito no esquema do Crespo, né? Que ele joga basicamente no 3-5-2. E aí o Igor Vinícius ele vira basicamente um meia, então pode também ser excelente. Fora o SG que pode também conseguir, porque o time de São Paulo é bem estável. Samuel Xavier ou Egídio podem compensar para essa rodada. O Samuel Xavier, porque a gente acredita que o Samuel Xavier pode ser um jogador que tem a chance de jogar, porque o Egídio pode ser poupado por conta da Copa do Brasil, tudo bem? Egídio vem numa maratona de jogos, então vamos acabar colocando o Samuel Xavier e tá um pouquinho mais barato. Acreditamos no possível SG do Fluminense, que a gente não sabe se vai completo, mas mesmo assim o time do Flu é muito estável no SG, então pode ser uma boa opção. Para fechar aqui também temos o Marlon do América Mineiro, é um menino que está jogando muito bem, lateral esquerdo, fez 3 desarmes contra o time do Atlético Paranaense, pode ser excelente opção contra o time do Corinthians que não vem muito bem, tá? Então Marlon pode valer muito a pena. Para fechar aqui, nós vamos acabar colocando Victor Luiz, porque é uma excelente opção. O time do Palmeiras é ótimo para essa rodada, tá? Joga em casa, precisa da vitória, porque tá lá embaixo, ó, em 17º, eu sei que são as primeiras rodadas, mas o Palmeiras quer brigar por título, então vai ter que começar a jogar. E a gente acredita sim que o time do Palmeiras com o Victor Luiz pode ser uma excelente opção. Lembrando que o Victor Luiz ele também sobe muito para ataque e pode ser excelente para vocês colocarem, porque o Victor Luiz pode valer muito a pena também. Certo? Então, nas laterais ficou basicamente Samuel Xavier e Victor Luiz. Vamos relembrar então mais ou menos o top 5 que a gente deu para vocês de dicas. A primeira opção então foi lá o Igor Cariús, que precisa mais ou menos de um menos 2.5, porque é um cara que pode valorizar para a rodada, tá? Porque foi muito bem nas primeiras. O Marlon também é uma excelente opção da América Mineiro, precisando apenas de 0,30, tava muito barato, opção muito boa. E também temos aí o caso do Egídio ou Samuel Xavier. O Samuel Xavier, precisando de mais ou menos um ponto, pode ser interessante para conseguir uma valorização para essa rodada, tá bom? E para terminar aqui, também temos aí o Victor Luiz, excelente opção, precisando mais ou menos aí de 1.20 a 1.30 mais ou menos para valorização, certo? Lembrando que essas mínimas para valorizar, eles estão aproximados. Em relação aos zagueiros que a gente tem para essa rodada, pode não jogar para essa rodada, pode ser que ele não esteja relacionado, vamos esperar um pouquinho, tá bom? Mas acredito que o Fabrício Bruno, assim como outros jogadores, não joguem no time do Bragantino para essa rodada, beleza? Também temos o caso do Miranda, excelente opção para a rodada, acho que é um dos melhores jogadores, vou colocar no meu time porque o Miranda é um dos jogadores que mais desarma e consegue manter SG, porque o time de São Paulo é estável, a gente vai sim com Miranda para a rodada de número 2. É uma opção muito boa, porque pode priorizar o SG, o time do Fluminense ele é muito estável para a rodada. Também temos aqui um jogador muito barato para quem não tinha muita cartoleta, que é justamente o Vitor Mendes. Ótima opção também, é um jogador que pode sair com possível SG. Lembrando que o time do Atlético Paranaense pode meio que reserva para essa rodada, então Vitor Mendes pode valer muito a pena e pode estar no seu time também. Muito barato e pode aí cumprir a parte dos zagueiros para vocês. O time do Palmeiras, se a gente quer fechar o time do Palmeiras, não tem jeito. Nós vamos trincar o time do Palmeiras porque o Palmeiras tem muita chance de SG. A chance é grande e a gente vai querer colocar eles, então vamos com o Luan também para essa rodada de número 2. Fechado? As outras opções não vejo como tantas boas opções, então o top 5 de zagueiros para essa rodada. Temos aí o Miranda, que precisa mais ou menos de um ponto para valorizar, pode ser uma opção muito boa. Temos o caso do Luan também, o Luan pode valer muito a pena, acredito que o Luan mais ou menos um ponto e pouco também vai precisar, mais ou menos de 1.5 a 1.8, mais ou menos por aí, ele vai precisar para fazer a valorização dele.
Também temos o caso do Vitor Mendes, que a gente falou que era baratinho, 0,97. É mais ou menos, ele precisa mais ou menos de 0,3 para valorizar. A minha última opção aí pode ser talvez um do time do Fluminense, que é o Manuel. Manuel passa mais ou menos opção de 3.3 a 3.2, por aí. Eu vejo o Tassiano como uma opção boa também. É uma das melhores opções para valorização. Acredito demais no Tassiano. É uma excelente opção. Só que a gente tem aqui outras opções. Nós temos o Evangelista como uma opção muito, mas muito boa mesmo. Então o Evangelista vai estar no nosso time oficial número 1 aqui também. Como o caso do Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira, que todo mundo já tá sabendo aí que ele é um meia aqui no Cartola, mas tá jogando como atacante. Deu assistência no jogo de quarta-feira contra o Bragantino pro Fred. Gabriel Teixeira pode valer muito a pena. Tá jogando como um ponta lá, mais ou menos um ponta esquerda. Rafael Veiga, não vai ter como. A gente precisa de um jogador que pode pontuar e pode imitar, e o Rafael Veiga é o cara para essa rodada. A gente vai com o Veiga. Sabemos que o Veiga não é uma opção muito boa para valorização, só que pode ser uma opção muito boa para pontuar. Não podemos também deixar de pontuar. Temos que pontuar, mas acima de tudo valorizar para essa rodada de número 2, tá bom? Em relação aos meias, como eu disse para vocês, temos o Lucas Evangelista, então, como uma excelente opção. Precisa de mais ou menos menos 1.8 para valorizar, pode ser excelente. O Rafael Veiga já é um cara que precisa de mais. Ele vai precisar pelo menos de uns 5 pontos e pouco ali. Então assim, o Veiga vai ter que meter gol, não tem como. O Veiga vai ter que meter gol para essa rodada, senão vai desvalorizar, tá? Mas a gente não tá colocando o Veiga para valorização e sim para pontuação. É um dos únicos jogadores que a gente vai colocar para pontuação. Também temos o Gabriel Teixeira para rodada do Fluminense, uma opção muito boa. Precisa de mais ou menos 0.2, foi muito bem na primeira rodada ali, fez 3 pontos porque ele era muito barato, então ele vai continuar valorizando se fizer apenas 0.2, ok? E essas são as minhas únicas opções para as rodadas. É claro que o Tassiano também, opção muito boa, vai precisar pontuar negativo. Como eu disse para vocês, a gente não sabe se o Elinho vai jogar, se o Fabrício Bruno vai jogar, se o Lucas Evangelista vai jogar. Então a gente vai deixar o Elinho um pouquinho de fora, mas vamos deixar como opção boa, porque se jogar vai valorizar muito para a rodada. Matheus Peixoto também é uma excelente opção para a rodada. Um cara que pode meter gols, pode ir muito bem. E o Matheus Peixoto vai estar no time oficial número 1. Eu vejo o Juventude muito bom, mas acima de tudo, vejo o Matheus Peixoto como uma opção para valorização para essa rodada. Assim como o Caio Paulista. Acho que o Caio Paulista também não pode faltar no time de vocês. É um cara que já fez 9 pontos, ele fez 8 pontos só de desarmes. Roubou 8 bolas, ele volta para marcar, ele desarma muito, ele ataca. Então o Caio Paulista pode ser excelente contra o time do Cuiabá, tudo bem? E o Caio pode valorizar, tem tudo para valorizar para essa rodada de número 2. Também temos outras opções, o Hulk também correndo por fora ali pode valer a pena, eu acho que está muito caro, mas pode continuar valorizando também, não tem problema, por causa da variação alta que ele teve na primeira rodada. E para fechar meus últimos atacantes, vejo o Janderson como uma boa opção. Acho que pode ser diferente, pode ser um cara que está baratinho, pode pontuar, precisa fazer uns 2 pontos e pouco. Então acho que o Janderson pode ser excelente para a rodada também. Fechado? E aí, minha última opção para a rodada, a gente vai fechar com Luiz Adriano e Rony. Excelentes opções, como eu disse, Palmeiras é muito favorito contra a Chape e colocar jogadores do Palmeiras é sinônimo de pontuação para essa rodada. Nós iremos, claro, com o Rony Rústico, porque não tem como. O cara pode meter gols, o cara pode meter assistências, ele é muito participativo e pode valer muito a pena para a rodada de número 2. Tudo bem? Não vejo o Marinho como boa opção para rodada, tá? Não vejo porque o Marinho ainda está caro. Óbvio que para pontuar ele vai ser excelente, mas ainda não. Tá muito caro. Vamos valorizar primeiro, certo? Então o nosso top 5 ali, mais ou menos, de dicas para rodada de atacantes. Tivemos o Elinho como boa opção, mas a gente não sabe se vai jogar. Se jogar vai precisar pontuar negativo, uns menos 2 e pouco vai precisar pontuar. O Rony vai precisar pontuar de qualquer jeito, não vai ter jeito. Ele não foi bem na primeira, vai precisar fazer pelo menos uns 4 pontos também, igual o Veiga. Vai ter que meter gol, não tem jeito. O Rony vai ter que meter gol, mas a gente acredita muito que o Rony faça gol. É uma opção boa para rodada. Matheus Peixoto também é uma excelente opção, tá? Matheus Peixoto, como eu disse para vocês, uma excelente opção, é um centroavante mesmo para rodada. E é claro, ele pode dar cartoletas para você porque valorizou. Então, quanto ele vai precisar fazer mais ou menos? Matheus Peixoto precisa de mais ou menos menos 1 e pouco também. Menos 1,50, menos 1,60. Já vale pro Peixoto, ele pode pontuar bem também. E é claro, também o Paulista. Caio Paulista também, opção boa para valorização, porque o Caio precisa de pouco também. Menos 1,5 também, menos 1,4 já faz com que o Caio valorize também para essa rodada, porque foi muito alto. Em relação aos técnicos que a gente tem para essa rodada, é claro, não temos muitas opções de técnicos, a gente vai acabar colocando os mais baratos porque muita gente não tem muita cartoleta. A gente só vai conseguir colocar o Jair Ventura para a rodada, então vamos de Jair, tá? Sobrou o Jair Ventura, vamos só de Jair, mas se vocês quiserem ir com outros, como o caso do Lisca, pode ser uma boa opção. Também temos o Roger Machado, eu acredito que é
com certeza a melhor opção de todos os técnicos. Então o top 3 para mim de técnico pode ser Roger Machado e, é claro, Lisca, e se você não tiver cartoleta vai ter que ser de qualquer jeito o Jair Ventura. Se tiver mais cartoletas, aí dá para pensar em outros técnicos, como é o caso do Abel, mas aí difícil para essa rodada porque ainda está no começo, tudo bem? Então esse aqui é o time custando 94,74 cartoletas, é um time até que, no caso nosso aqui, caro, porque a gente não tem tanta cartoleta assim, mas para muita gente está barato e muita gente pode pegar essas dicas para vocês. Em relação ao banco de reserva, não vou ficar falando muito sobre banco, tá? Em relação ao nosso banco, então, para a rodada, nós iremos acabar colocando Vinícius Silvestre, tá? Porque a gente quer pensar que se o Jailson não jogar, o Vinícius Silvestre vai jogar, tá? Então a gente quer priorizar que um jogador do Palmeiras jogue. Iremos de Marlon também, como a gente já deixou na dica, assim como o Vitor Mendes. Ale também vai ser a nossa opção um pouquinho diferente no meio campo, porque foi o que sobrou cartoletas e é um cara que desarma bastante. E também, claro, o Luiz Adriano, porque foi a melhor opção que tinha entre as opções do banco de reservas. Nosso capitão para essa rodada está entre Veiga e Rony. Não vejo outras opções. Para essa rodada não vejo. Ou Veiga ou Rony. Nós, para essa rodada, iremos de Rony Rústico por enquanto. Tá? Vai ser esse o nosso capitão para a rodada. Lembrando que se o Rony não jogar, porque pode ser que não jogue, a gente coloca o Veiga. Caso o Veiga ele continue titular e o Rony jogue também, a gente vai de Rony, tá? Muito obrigado então a todos que viram o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha também e, é claro, ative as notificações. Siga a gente no Instagram, @cartolalive, é lá onde vai ter todos os nossos times atualizados e postados para vocês da rodada de número 2. Tamo junto, valeu, é nóis e bora mitar, moleque!